Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar de eletroímã, tá? O que é um eletroímã? É uma bobina, tá? Que tem um núcleo de ferro, tá? Então uma bobina com um núcleo de ferro é um eletroímã, tá? E aí o que vai acontecer? Quando você tem a imantação do pedaço de ferro, o campo magnético resultante, obtido, ele é muito maior do que o criado apenas pela corrente que passa a bobina. Então, o núcleo de ferro, ele vai aumentar a intensidade do campo magnético. Então aqui, né, a gente tem aqui um núcleo de ferro, tá vendo? Aqui, ó, a corrente vem, atravessa essas duas bobinas, então a gente tem aí, na verdade, a constituição de um eletroímã, certo? Em que as linhas de campo saem daqui e vão entrar aqui, né? Ó, saem do polo norte e entram no polo sul. Aqui é uma aplicação, né, de um eletroímã, né, em ferros velhos, né, em ferro velho, né? Aqui eu estou usando aqui, eu não sei se é ferros velhos, vocês me perdoem aí, por favor, né? A fina flor do laço, se eu me equivoquei, mas aqui você tem um ferro velho em que os eletroímãs são utilizados para fazer esse remanejamento, né, das sucatas de um lugar para o outro. Aqui a representação de um eletroímã simples, em que o núcleo de ferro é um prego, e você tem aqui o que? Um fio enrolado ao redor dele, e ele ligado aqui, no caso, a quê? A uma fonte de corrente. Então a gente observa o quê? Que o sentido real da corrente é esse, né? Do polo negativo para o polo positivo, tá certo? E você tem, na verdade, o que aqui? Ó? A corrente entra aqui, então usando a regra da mão direita, nós vamos ter que as linhas de campo vão sair, né, por essa extremidade do prego, tá vendo? No que é o núcleo do ferro, então aqui eu tenho um polo norte, e aí vão entrar por aqui, ó. Aqui então na cabecinha do prego eu vou ter o polo sul, tá bom? O que acontece nesse experimento, pessoal? Muito interessante. É que é um curto-circuito, né? A gente pode considerar isso como um curto-circuito. Então a gente vai ter, na verdade, um aquecimento grande da pilha, quando a gente vai fazer esse tipo de experimento. Beleza? Então isso é o eletroímã, né? Que na verdade é um solenoide com um núcleo de ferro. A gente pode considerar assim, uma bobina, né? Uma bobina, aqui nesse caso específico, um solenoide. No caso desse cara aqui seria, né, uma série de bobinas enroladas, né, formando um conjunto de várias bobinas. Falou, pessoal, é isso. Essas são as referências da aula. Valeu, até a próxima aula.